Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo o objetivo é apresentar para vocês como é que isso é feito a parte de custos no SPF. Então vamos lá. Nesse cenário nós temos a configuração básica de três redes. A rede 192.168.1.0, a rede 192.168.2.0 e a rede 192.168.3.0. Três redes IPv4 fazendo a troca de informações entre si. Essas três redes elas estão interligadas por três interfaces seriais. A interface que faz a interligação entre R1 e R2, a rede 192.168.12.0. A rede que faz a interligação entre R1 e R3, com a rede 192.168.13.0. E a rede interligando R2 e R3 com o endereço 192.168.23.0. Então temos três redes IPv4 interligadas por três roteadores utilizando interfaces seriais. A configuração desses três roteadores já estão feitas com o SPF. Então, se eu der o comando show IP route, então conseguimos ver que as três redes locais elas já estão configuradas na tabela de rotas. A rede diretamente conectada, 192.168.1.0 em R1, a rede 192.168.2.0 e a rede 192.168.3.0, que foram aprendidas com o SPF. Conseguimos verificar aqui pelo ozinho aqui, ó, indicando que foi o SPF. As duas redes diretamente conectadas em R1, que no caso aqui é a rede 192.168.12 e a rede 192.168.13. E a rede 192.168.23, que liga R2 e R3, que foi também aprendida com o protocolo OSPF. Então nós temos aqui as redes configuradas, as tabelas montadas e os custos foram calculados em cima de um valor referência. No caso, o valor de referência utilizado pela Cisco é o valor de 100 megabits por segundo. Então, para saber o custo de determinada interface, ele vai utilizar o valor de 100 megabits por segundo como referência e vai dividir pela largura de banda da interface. Então, por exemplo, se você tem uma interface com 100 megabits por segundo, então aqui no caso, o custo dessa interface ele vai ser igual a 1. Um problema que nós temos é que alguns roteadores eles já trabalham com interfaces de maior velocidade, com 1 gigabit por segundo, 10 gigabits por segundo. Então, na realidade, aqui ele teria que fazer uma divisão de 100 por 1000. E como são números inteiros, uma interface Gigabit Ethernet como uma interface Fast Ethernet, ele vai ter o mesmo custo 1. E isso pode gerar problemas na hora de você calcular o custo do SPF. No nosso caso aqui, nós temos interfaces que são Gigabit Ethernet, que são as interfaces da rede local. Então, essas interfaces da rede local elas estão configuradas com Gigabit. E temos as interfaces seriais ligando roteadores. E quando você utiliza uma interface serial, é comum ser utilizado como referência a velocidade 1544 kbps, kilobit por segundo. E nem sempre essa velocidade é a velocidade realmente utilizada. Então, duas coisas nós temos que verificar. O custo de referência, que é os 100 megabits por segundo, e a segunda coisa é o custo da interface que está relacionado à largura de banda para você poder fazer esse cálculo. Então vamos lá, vamos verificar algumas coisas. Então no nosso caso aqui, vou entrar no roteador R2 e vou dar um comando para verificar a interface Gigabit Ethernet, que é a 00 que está sendo a interface utilizada. Então, nessa interface Gigabit Ethernet, nós temos aqui esse parâmetro aparecendo quando dá o comando show interface Gigabit Ethernet 00, que é a largura de banda. Está aqui, ó, a largura de banda de 1 gigabit por segundo, 1 milhão de kilobits por segundo. E o que vai ser utilizado essa informação para o cálculo do custo dessa interface. Da mesma forma, se eu usar o comando show interface serial 000, eu tenho aqui o custo da interface serial e, como eu falei agora há pouco, ele está referenciado por uma velocidade de 1544 kilobits por segundo, ou seja, 1.5 megabits por segundo. Dando o comando agora show IP route OSPF, nós conseguimos ver os custos das interfaces. Podemos verificar que o custo para alcançar as redes 192.168.1.0, ele está dando um custo 65.
Então nós temos o custo administrativo do SPF 110 em 65, que ele é a soma das interfaces. Isso da mesma forma a gente também consegue ver aqui embaixo, que para a rede 192.168.3 também está com custo 65. Como é que ele chegou a esse custo 65? De R2 para chegar na rede 192.168.3, ele fez esse caminho aqui, ó. Ele veio para R3 e de R3 ele chegou, né, na rede 192.168.3. E aqui no caso foi utilizado o cálculo para fazer o custo das interfaces de saída. Então foi essa interface serial mais o custo para a saída dessa interface serial. No caso da interface serial, o cálculo que foi feito foi o quê? Os 100 megabits dividido pela velocidade da interface, que é 1544. Isso dá como resultado 64. Então o custo dessa interface serial é 64. Como o custo da saída de R3 aqui é uma interface Gigabit Ethernet, essa interface Gigabit ela tem custo 1. Então 64 mais 1, 65. Esses custos que eu acabei de mostrar, eles podem ser verificados eu dando o comando show IP OSPF interface serial 000. Aqui vai aparecer para a gente o custo 64, então, como eu mostrei para vocês. Da mesma forma, eu também posso verificar o custo da interface Gigabit Ethernet. Então, na interface Gigabit 00, eu vejo que aqui o custo é 1. Então, perfeito, né, como eu havia comentado com vocês. Então, vamos lá, vou configurar agora aqui o custo de referência. Então, vou entrar no modo de configuração, vou entrar na configuração do OSPF. Entrando na configuração do SPF, eu vou utilizar o comando AutoCost Reference Bandwidth. E aqui eu vou especificar um novo valor. Então, eu vou utilizar, por exemplo, considerando que existe já interface Gigabit Ethernet, vou colocar 10.000. Então, agora, esse é o custo utilizado para fazer o cálculo das interfaces. Obviamente que vem a mensagem dizendo para você ser consistente entre todos os roteadores, para que todos calculem da mesma forma. Então, o correto é eu entrar em R2, R1 e R3 e fazer essa mesma configuração para que agora seja calculado novamente. Agora que eu já fiz a configuração do AutoCost, eu vou dar um show IP OSPF interface, na interface Gigabit Ethernet 00, e vejo que agora o custo da interface ela mudou, como era de se esperar, foi para o custo de 100. Então, agora olhando a rota para o SPF, nós vimos que o custo da interface agora ficou, do custo das rotas, né? Ele subiu significativamente, foi para 6.477, dado que aumentou a velocidade de referência do OSPF, significativamente mais caro para eu poder alcançar essas interfaces. Então agora eu vou entrar no modo de configuração para voltar à configuração original, à referência original. Então, conft router OSPF 1, AutoCost Reference Bandwidth 100. Verificando agora, show IP route OSPF. Voltamos para o nosso valor padrão de 65. Agora vamos fazer uma verificação modificando a largura de banda da interface. Então, como eu falei, a interface serial dos roteadores, elas estão configuradas para que funcione com a velocidade de 1,5 MB. Então, dando aqui show interfaces S000, está aqui a velocidade bandwidth 1,544 megabits, ou seja, 1544 kilobits por segundo. Para que eu possa configurar a interface, eu vou entrar no modo de configuração, vou entrar na interface que eu quero fazer a configuração e vou modificar a velocidade dessa interface, vou modificar a largura de banda dessa interface. Então agora, por exemplo, eu vou especificar como velocidade em kilobit por segundo, que é a referência que a gente tem aqui, ó, em kilobit por segundo. Em vez de ser 1544, eu vou configurar 20.000 kilobits por segundo, ou seja, 20 megabits por segundo. Agora vou configurar na interface 01, também colocar bandwidth de 20.000. Então eu posso verificar o custo da interface serial 000 com custo 5.
E na interface 001, também com custo 5. Verificando agora as rotas. Então, show IP route OSPF. Verificamos aí a modificação nos custos das interfaces. Então, para chegar agora nas interfaces, nas redes 1 e 3, chega com custo 6, e para chegar na interface 13 com custo 69. Então, isso porque mudou a largura de banda. Ainda existe uma terceira forma de eu modificar o custo da interface. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou entrar aqui no modo de configuração, vou entrar na interface serial, e nessa interface serial eu vou dar o comando IP OSPF cost e vou determinar um custo para essa interface. Por exemplo, dizer que essa interface tem um custo 1.565. Agora eu posso validar isso verificando, né, o custo da interface, dando show IP OSPF interface a serial 000. Então, está aqui o custo, 1.565. E olhando a tabela de rotas, nós verificamos que houve uma modificação, né, do custo, porque agora, como o custo da interface 000 está mais alta, todas as rotas estão indo por um caminho só, né, indo pela interface, né, pela rede 23, que é a interface serial 0/0/1. Agora eu vou verificar com vocês uma forma de você evitar com que a informação seja propagada dentro da rede local. Então os roteadores, eles devem trocar a informação entre R1, R2 e R3. A rede local, que está representada aqui por essa seta azul, ela não precisa receber as mensagens OSPF. Então, na realidade, né, a interface Gigabit Ethernet, ela não pode, ou melhor dizendo, não deve ficar jogando em mensagens OSPF para dentro da rede. Para isso, nós podemos configurar para que essas interfaces trabalhem no modo passivo. Então, podemos verificar da seguinte forma. Dando o comando show IP OSPF interface Gigabit Ethernet 00, nós podemos verificar que tem aqui a mensagem hello sendo enviada aqui, o hello 10 a cada 10 segundos. Então aqui, ó, hello foi enviado a 3 segundos. Então quer dizer que essa mensagem está sendo propagada para dentro da rede local. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu entro no modo de configuração, entro na configuração do OSPF e vou colocar o comando passive interface G00. Agora, essa interface ela está no modo passivo. Então, agora, dando o comando show IP OSPF interface Gigabit 00, podemos verificar que está aqui, ó, no hellos, passive interface. Então, essa mensagem não é mais enviada para dentro da rede local. Então, eu posso também configurar para que todas as interfaces fiquem no default de modo passivo. Entrei no roteador R1, vou entrar no modo de configuração, vou entrar no OSPF, router OSPF 1, e agora vou dar o quê? Vou dar o comando passive interface default. Isso vai fazer com que todas as interfaces no modo passivo. Obviamente que ao fazer isso, eu estou causando com que haja uma perda de conectividade entre os roteadores. Então, R1 não vai conseguir mais falar com R2 nem com R3. Por isso, se eu der um comando agora show IP OSPF neighbor, ele não vai mais encontrar vizinhos. Porque na realidade eu não consigo mais ter essa comunicação. Então agora eu posso habilitar somente as interfaces que vão divulgar informação do OSPF. Então dou o comando conft, entro na configuração do OSPF e vou dar no passive interface nas interfaces que eu quero que seja enviada informação do OSPF. Estou enviando pela interface serial 000. Então eu consigo visualizar agora que já houve uma troca com o roteador adjacente, né, com o vizinho. E posso também dar para a interface 001 e ele vai ter agora as informações relacionadas ao vizinho. Ela também trocou adjacências, então dou show IP OSPF neighbor, tá lá os dois vizinhos, né, trocando informação.
E agora eu tenho todas as rotas funcionando. Show IP, route, OSPF. Pronto, tenho caminho para todas as redes. Bom, então, pessoal, nesse vídeo nós conseguimos ver como é que nós alteramos os custos das interfaces, seja mudando o custo de referência, mudando a configuração da largura de banda ou determinando um custo específico para uma interface. E também vimos como é que fazemos para configurar para que uma interface ela não divulgue informações do SPF para uma determinada direção. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloquem suas dicas, sugestões, informações nos comentários e aguardamos para um próximo vídeo. Até lá!